vídeo começa com Damon, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa mulher na calçada e tenta pegar o nome dela e seu telefone, mas a mulher já dá um tchauzinho para ele e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se ela nem vai falar com ele, e ela responde que não. Em seguida, Damon sai reclamando e fala que ela foi muito rude com ele, e vai na direção da sua Lamborghini. Mas quando a mulher vê que aquele super carro é dele, na mesma hora ela se arrepende de ter falado com ele daquele jeito e vai atrás dele demonstrando interesse pelo rapaz, devido à condição financeira do mesmo. Ela então bate no vidro do carro e pergunta o que ele queria com ela. Em seguida, ele desce do carro e pergunta o que ela quer, e ela responde que estava com muita pressa porque estava querendo chover, e ela não queria se molhar, e fala que ela foi um pouco indelicada com ele e que ela não é assim. Damon fala que tudo bem e que ele só queria perguntar o que ela estava fazendo e conhecê-la melhor, mas que ela foi muito ignorante com ele. Ela então responde que sabe que exagerou e que agora ela tem tempo para falar com ele. Ela fala que não está tendo um dia muito bom porque o dia não está ensolarado do jeito que ela gosta. Ele pergunta se o humor dela varia de acordo com o tempo, e ela responde que mais ou menos. Ele fala que está com fome e gostaria de arrumar um bom restaurante para ele poder almoçar, e pergunta se ela não gostaria de vir com ele. A moça topa e aceita o convite. Ele então chama ela para entrar na sua gloriosa Lamborghini, e ela entra sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Nova York. Ela então pergunta se ele estava mesmo afim dela. O YouTube responde que sim, que ele achou que ela era muito linda e que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela então fala que eles podem ir almoçar num restaurante de luxo e depois se conhecerem melhor. Só que nessa hora ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher começa a achar ruim, mas o YouTuber manda ela descer. Ele fala que ela só queria conversar com ele depois que viu que ele tinha um carro de luxo, e fala para ela que dinheiro não é tudo e que ela deveria rever melhor seus conceitos. Ele então desce do carro e dá a volta e manda ela sair do carro e continuar sua viagem. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber e acabou se dando mal. O vídeo começa com Kai abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pede licença e pergunta se pode conversar com ela, mas a mulher acena com o braço e fala para ele cair fora. Ele então pergunta se pode conhecê-la e pegar o seu número de telefone, porém a mulher rejeita. Ele então vai na direção do seu Corvette e vamos ver se agora ela vai ser interesseira ou não. Quando a mulher vê que o cara está de nave, na mesma hora ela vem atrás dele e pergunta se esse carro é mesmo dele, e demonstra total interesse em falar com o rapaz. E o YouTube confirma que sim e pergunta o porquê. Em seguida, ela responde que gostou muito do carro dele. O YouTube então questiona se agora que ele está indo embora que ela quer conversar com ele. E ela responde que sim e pergunta qual o nome dele. Depois dele falar que se chama Kay e que só queria conversar com ela alguns minutos, ele fala que vai descer do carro para eles conversarem melhor agora que ela pode escutá-lo. Ele fala que ela achou que ele era pobre e por isso não quis falar com ele. Ele pergunta por que ela ignorou ele e não deu nenhuma atenção e se era esse mesmo o motivo. Ela fala que realmente não sentiu muita firmeza no início, mas que agora ela viu que estava enganada e que ele é um cara bem sucedido e pede desculpas para ele. Ele então chama ela para eles conversarem melhor dentro do carro. Ela concorda plenamente com o que ele fala e entra no carro sem pensar duas vezes.
e nem parece mais a mulher de antes. Dentro do carro, ele pergunta como ela faz para ter um corpão tão bonito igual ela tem. E ela responde que é tudo natural e que ela não precisa fazer nada demais. Em seguida, ele pergunta qual a profissão dela, e a mesma responde que ela é uma stripper. Ele fica admirado e fala que ela deve dançar muito bem. E ela fala que ele tem que ver ela dançando para poder falar se ela dança bem ou não. Na sequência, ele pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que ela estava indo encontrar com uma amiga, mas que depois ela liga para ela explicando o porquê que ela não foi. Em seguida, o Kai fala que ele tem uma cobertura no centro da cidade e que lá tem os seus outros carros de luxo, e que lá tem bebida, piscina e que ela vai gostar muito de lá. Ele então convida ela para conhecer o seu apartamento. Ela topa e aceita o seu convite. Ele então fala que vai dirigir até lá e que eles vão poder passar a tarde juntos, e me digam o que vocês acham que rolou. O vídeo começa com o Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta se ela gosta de malhar na academia ali do lado. Ele fala que também quer entrar nessa academia e pergunta se ela é boa. Ela responde que sim e fala que essa academia é muito top. Joel fala pra ela que ele é novo na cidade e está procurando uma boa academia. Ele pergunta de onde ela é. E depois dela falar que ela é de Nova York, o Joel pergunta o nome dela. E ela fala pra ele que se chama Shane. Em seguida, ele fala que não quis interromper ela, mas que os olhos azuis dela são lindos demais e elogia a beleza da garota. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde para ele que sim, que ela é comprometida. Joel então pergunta por que ela está rindo, e ele fala que acha que ela está mentindo para ele, que ela não tem namorado. Porém, ela responde que tem namorado sim. O Joel pede para pegar o número dela e fala que eles podem sair para relaxar e tomar um drink juntos. Porém, a garota rejeita o convite de Joel. Joel a deseja um bom dia e vai na direção da McLaren. E quando a mulher vê a máquina do Joel, é aí que a mágica acontece. Ela vai com muita pressa atrás dele, perguntando se o carro é mesmo dele. O Joel confirma que sim. Ele então pergunta se ela quer vir com ele, e ela responde novamente que sim. O youtuber questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela responde que estava brincando e que não tem namorado. Ele então pergunta se ela já dirigiu uma McLaren alguma vez, e a garota responde que não. Joel então fala que está confuso porque ela não queria nada com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia e se foi por causa da McLaren. Ela responde que não, que achou ele um cara legal com uma boa personalidade. Ele fala que agora ela quer pular no carro dele, mas antes não estava nem aí pra ele. Ele fala que está querendo ir embora, mas não sabe se vai levar ela junto com ele. Mas nessa hora, o Joel fala que não mexe com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ele fala que ele tá indo embora e que não vai levar ela. Ela tenta convencer ele a dar uma chance, dizendo que vai recompensar ele. Mas Joel ignora e fala que não sai com garimpeira de ouro e a deseja um bom dia. E no fim, ela foi rejeitada e acabou se dando mal.
O vídeo começa com o Nayer, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nayer. Em seguida, o Nayer fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nayer fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nayer questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nayer, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nayer. Dentro do carro, o Nayer pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nayer fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede para ela descer do carro e ela desce e sai xingando o Nayer, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse.
Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Nae abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Depois dela falar que se chama Kyla, o YouTube fala que ela chamou sua atenção e que ele achou ela muito linda. Ela agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e ela responde que está indo no restaurante ali da esquina comer uma comida japonesa. O YouTube pergunta por que ela está indo sozinha e pergunta se ela não tem namorado. Depois dela falar que não tem, ele pergunta por quê e ela responde que ela está no momento focando nos seus objetivos e está comprando uma casa nova. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando fazer novas amizades, e que viu ela e viu que ela é uma companhia perfeita. Ela fala que eles podem ser amigos e que não tem nenhum problema. Ele então pergunta quais os lugares legais que ela gosta de ir na cidade. E ela fala que tem um lugar aqui que diz que parece um clube, que é muito bom, e fala o nome do lugar para ele. Em seguida, o Nae passa o telefone para ela e pega o número dela. Ele então fala que quer almoçar também e pergunta se pode ir com ela. Depois dela falar que sim, ele pergunta se ela gosta de wafers e frango, e ela fala que gosta muito. Em seguida, ele pergunta se pode levar ela no seu carro, e ela fala que pode sim e aceita a carona dele. Ele então fala que o carro dele está logo ali atrás e chama ela para eles entrarem. Eles vão caminhando e ela fica muito impressionada com o carro dele e fala que o carro dele é muito bom. Ele então fala que esse é um dos seus brinquedinhos e que ele também tem uma Ferrari McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Depois dela falar que trabalha como secretária, ele pergunta qual o homem ideal para ela. E ela responde que tem que ser um homem que seja fiel e saiba dar valor para ela. O Nae faz ela rir e fala que tem todas as qualidades. Ela então responde que ele deve ser um bom pretendente. Ele fala que também está solteiro e que terminou seu namoro há 6 meses. Em seguida, ela pergunta com que ele trabalha e ele fala que trabalha com o mercado financeiro e que nas horas vagas ele trabalha gravando vídeo para o YouTube. Na sequência, eles combinam de ir para o restaurante e depois irem para a casa do youtuber. E daqui pra frente não se sabe o que rolou. E comentem aí o que vocês acham que aconteceu. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.